E aí, pessoal, tranquilidade total? Voltando com a nossa aula de planilha eletrônica, voltando com a nossa aula de Excel e Calc. No bloco passado, nós falamos sobre a estrutura, ok? Mostrei para vocês alguns pontos da estrutura do Excel. Geralmente o Calc, essa estrutura não cai, mas tem a mesma teoria do White que nós já vimos na parte de edição de texto, ok? O forte mesmo das planilhas são as funções e fórmulas, como nós já começamos a ver, e mais alguns detalhes, perfeito? Então nós estamos na parte básica do Excel, né? Depois nós vamos entrando aí com novos detalhes, partindo para a parte avançada. Então, vamos dar uma revisadinha naquela parte básica de funções que nós vimos no bloco passado, ok? Então, nós falamos sobre a função soma, falamos sobre a função média, nós falamos sobre a função multi, falamos sobre a função máximo, falamos sobre a função mínimo, falamos também sobre a função maior e falamos também sobre a função menor. Então, nessa parte de funções, é você conhecer a sintaxe dela, como que ela será trabalhada na prova. As funções, como eu disse, tem que ter um nomezinho na frente, ok? São funções. Se não tiver um nomezinho, tiver só células somando ou subtraindo, são fórmulas, ok? São fórmulas. Então, as funções, elas vão trabalhar com conectores lógicos, ok? E os conectores lógicos que nós vimos no bloco passado são esses dois, do Excel básico. Então, nós temos dois pontos até, um intervalo, ponto e vírgula e. Perfeito? Então, a parte de soma, a parte de média, a parte de multi, eu acho que ficou bem bacana. Vou dar uma passada rápida nas outras funções, que para a maioria são funções novas. Então, igual ao máximo, de A1 até A6. O que vai acontecer aqui? Ele quer o máximo desse intervalo. Então, é o maior valor. É o maior valor do intervalo, ok? O mínimo, de A1 até A6. Mínimo, ele quer o menor valor do intervalo. O menor valor. Ok? Quando você fala em maior e menor, além desse intervalo, ele tem que ter uma referência. Ponto e vírgula 2. Ok? Este 2 é uma referência. Obrigatoriamente, na função maior e menor, depois do intervalo, você tem que ter uma referência. O nome dessa referência, quésimo. O nome dessa referência é o quésimo, tá? Então, o nome desse número 2 aqui é o quésimo. Então, olha só. Qual é o segundo maior valor desse intervalo? Perfeito? E o menor? O menor, de A1 até A6, ponto, 2 pontos, ponto e vírgula 3. Olha o quésimo aqui, o 3. Então, qual é o terceiro menor valor desse intervalo? Foi aí que nós paramos a aula passada. Perfeito? Foi exatamente aí. Quero trabalhar mais dois detalhes para a função maior e menor, para que a gente possa passar para as outras funções. Então, vamos lá. Vamos buscar aqui o Excel. Vamos buscar aqui o Excel, ok? E aqui no Excel, vamos colocar a função maior, de A1 até A6, ponto e vírgula 7. Se você for verificar,
se você for verificar, vamos fazer melhor. Vamos colocar aqui na coluna D. Igual maior de D1 até D6, ponto e vírgula 7. Então, olha lá, ele quer o que aqui? Vamos subir? O que ele quer? Ele quer o sétimo maior valor desse intervalo, de D1 até D6. O sétimo maior valor desse intervalo. Só que se você for contar aqui de D1 até D6, se você for contar, quantos valores eu tenho nesse intervalo de D1 até D6? Olha, de D1 até D6, eu tenho 6 valores. 6 células, D1, D2, D3, D4, D5 e D6. E ele está querendo o sétimo maior valor. Isso não pode, não existe. Ok? Então, você nunca vai poder colocar aqui na referência, ou seja, no quésimo, você nunca vai poder colocar um número maior do que o número dos elementos do meu intervalo. Se eu tenho 6, o máximo que eu posso colocar no quésimo é 6, não 7. Perfeito? E eu também nunca vou poder botar 0. Então, aqui, nessa função maior, o quésimo aqui na função maior, nesse nosso exemplo, ele pode ser no mínimo 1 e no máximo 6. Ok? Mas, Marcelo, se eu colocar o 7, o que vai acontecer? Olha lá, vai dar erro. Erro de número. Ok? Erro de número. Outro erro. Apresentei para vocês o erro de nome no bloco passado, na aula passada, e agora o erro de número. Perfeito? Não pode. É a mesma coisa que você colocar 0. Você não pode colocar 0. Não pode. Por quê? 0 maior valor não existe. 1, pelo menos o número 1. Ó, qual é o... Se você colocar 1 aqui, ó, vai dar erro de num 0, tá? Se você colocar o 1 aqui, aí ele vai querer o quê? O 1, na verdade, vira o maior. Vira o maior. Então, se você colocar 1 no quésimo, vira praticamente a função máximo. Ó, máximo de D1 até D6. A mesma coisa que a função máximo, não é? Porque a função máximo, ele quer o maior valor. E aqui, se você colocar 1, ele também vai querer o maior valor. Qual é o primeiro maior valor? Não é isso? Do intervalo de D1 até D6. Mas não tem problema, são funções diferentes, tá? São funções diferentes. Eu estou colocando isso porque, de repente, da prova ele pode fazer, tá? Tentar igualar o maior com o máximo. Em termos de resultado, se tiver 1 aqui, vai dar o mesmo, tá? Mas as funções são diferentes. Outro detalhe, isso também vai funcionar para a função menor. Também funciona para a função menor. Ó, qual é o menor valor? O primeiro menor valor. Então, se eu tirar o máximo aqui e colocar o mínimo, olha lá, se eu colocar mínimo, vira o menor, tá vendo? Nesse exemplo, que tem o número 1. Se eu tiro 1 e coloco 2, aí ele quer o segundo maior, aí o mínimo já deixa de existir. Não dá para igualar, tudo bem? Não dá para dizer que são semelhantes naquele momento, não tem como. Porque o mínimo ele quer o menor valor, e o menor vai querer o segundo menor. Então já não dá para comparar, a gente tira aqui a função mínima. Então, por favor, o quésimo, nessa nossa referência aqui onde nós temos o número depois do intervalo, ele nunca poderá ser 0, nunca, ou um número maior do que o número dos meus elementos no intervalo. Se eu tenho aqui 6, o máximo que eu posso ter no quésimo, 6. Se eu tiver maior que 6 ou 0, vai dar erro
de número. Vai dar erro de num. Beleza? É isso aí. Então agora eu acho que nós podemos passar para as outras funções, ok? Para as novas funções. Você já tem aí uma base muito bacana nessas funções, ok? Então olha lá. Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui eu vou colocar exatamente aqui uma nova coluna. Ó, inserir coluna de planilha. Ó, pronto. Aí eu vou colocar aqui Marcelo Leal. Marcelo Leal. Vou colocar aqui meu amigo Rogério Renzetti. Rogério. Vou colocar aqui o professor de português, o Fera, Sidney. Vou colocar o professor Guerra. Vou colocar o professor Luiz. E vou colocar o Gustavo. Ok? Pronto. Então, agora nós vamos começar a trabalhar com as funçõezinhas, ok? Um pouquinho mais avançadas, que costumam cair nas provas de concurso, mas que vocês não visualizam muito na prática diariamente, não utilizam muito na prática, que são essas aqui, ó. Nós vamos começar a trabalhar agora com Conte-C. Nós vamos começar a trabalhar aqui com Soma-C, com Conte-Valores, com Conte-Num e com a perigosa Si, que muitas pessoas têm um certo receio dela. E ela cai demais nas provas de concurso. Ok? Então, vamos falar do Conte-Num, Conte-Valores, Conte-Si e a função Si. Nesse exato momento. Perfeito? Então, vamos lá, meus amigos. Vamos nessa. Vamos sair daqui. E vamos puxar o Excel. Aí, chegamos. Então, olha lá. Igual conte.si, abriu parênteses. No momento que eu abro parênteses, ele faz o quê? No momento que eu abro parênteses, ele faz o quê? Ele me dá uma sintaxe, ó, intervalo critério. Então, ele está falando comigo o seguinte, olha, o Conte-Si trabalha com um intervalo e um critério, tá? Então, eu tenho alguns nomes aqui, não é? Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro intervalo, de A1 até A6, ponto e vírgula. Ou seja, o intervalo que eu vou colocar aqui na função é um intervalo onde eu tenho os nomes. Ou, se eu quiser procurar um número, contar quantas vezes aquele número vai repetir no meu intervalo, eu coloco outra coluna. Então, o Conte-Si, a sintaxe do Conte-Si é o seguinte, conta para mim quantas vezes o critério vai repetir naquele intervalo. O critério pode ser um número, pode ser um nome, pode ser uma função, pode ser uma fórmula, pode ser um caractere qualquer, uma letra. Tudo bem? Então, são as 5 formações que na prova eles podem trabalhar, não existe outras. Isso para o Conte-Si, para o Si, para o Soma-Si, para o Conte-Valores, para o Conte-Num, tá? Geral, qualquer função que tenha a palavra critério, perfeito? Ou alguma condição, como é o caso do Si e do Soma-Si. Beleza? Então, olha só. Eu posso trabalhar nessas novas funções com nome, qualquer nome, com número, qualquer número, com letras, texto, funções, fórmulas. Perfeito? É isso que você vai encontrar nas suas provas de concurso. Então, aqui, como eu identifiquei esse primeiro intervalo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o critério que está aqui. Perfeito? Então, olha lá, eu vou colocar lá Marcelo, eu vou escrever Marcelo Leal, do jeito que está lá, e fechei. Então, o que eu estou pedindo para ele fazer? Vamos subir aqui.
que eu estou pedindo para ele fazer? Conta para mim quantas vezes o critério Marcelo Leal, ele vai aparecer nesse intervalo. Essa é a teoria do Conte-Si, tá? Conta para mim quantas vezes o critério Marcelo Leal vai aparecer nesse intervalo. Então, quando você coloca aqui o Conte-Si e ele te dá esses dois campos, esse primeiro campo é o intervalo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha só, você que está estudando para o concurso aí do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, uma grande oportunidade para quem almeja, para quem deseja o seu tão sonhado cargo público. Nós aqui do Lá Concurso preparamos de novo. Olá, meus amigos, minhas amigas, você aí que está estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nós aqui do Lá Concurso vamos ajudar na sua caminhada. Nós preparamos um super curso online, 100% online, um curso muito competitivo, com professores top de linha, como você assistiu essa pequena aula aí, a pequena demonstração da aula do professor. Olha só, nosso curso super competitivo 2017, atenção, custa apenas 10 mensalidades de R$25, ok? 10 mensalidades de R$25. Hoje, nós temos mais de 200 horas de videoaulas para você. Que eu tenho certeza, se você seguir as nossas orientações pedagógicas, se você seguir o nosso personal coach, você vai chegar lá e conte conosco. Forte abraço, fica com Deus e espero vocês aqui no LAC Concurso. Tchau, tchau. Clique lá.